hoje. E que os irmãos estendessem sua mão para cá e abençoassem a vida da Josi, e pedisse para que o Senhor venha falar com você através dessa palavra, que o Senhor venha usar ela para que seja a boca de Deus para nós nessa noite. Que o Espírito Santo use a vida dele em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, coloca a vida da Josi diante da tua presença. Pai amado, usa a tua filha, Senhor. Usa a tua filha, Pai. Que a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, fale conosco nessa noite. Que a tua palavra, Pai, que não volta vazia, cumpra o propósito determinado nessa noite. Que cada coração aqui seja terra fértil, seja terreno bom, onde a semente, que é a palavra, vai cair e vai produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, usa a tua filha, Senhor, que ela seja um canal de bênção. Que nós sejamos prontos para ouvir, que nós possamos abrir o nosso coração, porque o Senhor quer falar conosco nessa noite, porque o Senhor quer trazer uma palavra nessa noite, que nós, de coração aberto, possamos receber essa palavra. Deus querido, em nome de Jesus. As paz, irmãos. Guarda esse negócio. Ah, não, vou pregar. Deixa ela pregar. Irmãos, queria que os irmãos abrissem a Bíblia no Mateus 26, versículo 6, a partir do versículo 6. Mateus 26, a partir do versículo 6. Amém? Antes de ler, eu gostaria que nós fechássemos nossos olhos e fizéssemos mais uma oração. Amém, irmãos? Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Pai, colocamos, ó Deus, o nosso coração, Pai, ao dispor do Senhor. Pai, que o Senhor venha nos ensinar, Pai, porque a Tua palavra, Senhor, é como uma faca, Senhor, de dois gumes. Corta aqui, Pai, corta dos dois lados. Pai, no nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha nos ensinar. Que o Senhor venha, Senhor, nos dar, ó Deus, um coração aberto, uma mente aberta, Pai, para receber a Tua palavra. E que essa palavra, Senhor, possa frutificar, Senhor, nas nossas vidas. Pai, que nós possamos viver, Senhor, a Tua palavra. Pai, nos esforçarmos, Senhor, para viver, Deus, de acordo com a Tua palavra, de acordo com os Teus preceitos, ó Pai. Deus, para que nós possamos cumprir a missão do Senhor, Pai, nas nossas vidas. Pai, que nenhum de nós, Senhor, venhamos desviar do propósito que o Senhor tem para nós. E que para isso, Deus, o Senhor nos ensine a cada dia, Deus, ter um coração grato. Pai, ter um coração generoso, ter um coração de adorador, um coração, Deus, que busca o Senhor, Pai, sobre tudo, Pai, sobre todas as coisas, diante de todas as circunstâncias. Paizinho, no nome de Jesus, ó Deus, fala conosco, Pai, nessa noite, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Pai, envia, Senhor, o Espírito de graça do Senhor, Pai, sobre nós, Espírito de sabedoria, Pai, de mansidão, Deus, para que o Senhor possa nos ensinar e nós possamos aprender, Pai, verdadeiramente de Ti. Pai, aprender do Teu Espírito. Pai, que nós possamos hoje, Senhor, trocar o nosso fardo pesado, Pai, o nosso cansaço físico, Senhor, pelo Teu fardo, Senhor, que é leve, que é suave, que nos alegra, Senhor, e agrada a Ti, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos esse culto, Pai, diante do Senhor. Pai, coloca a vida de cada irmão diante do Senhor. Pai, fala com os meus irmãos, Pai, fala comigo. Fala com a Tua igreja, Pai, através da Tua palavra. Amém. Amém. Vou ler Mateus 26, versículo 6. Nossa, aqui está muito alto. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois esse unguento
podia vender-se por grande preço e dar-se os dinheiros aos pobres. Porém, Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tens contigo os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fez preparando-me para o meu sepultamento. E em verdade vos digo, que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido a ela o que ela fez para a sua memória. Já até aí por enquanto. Bem, irmãos, eu gostaria de falar sobre adoração. Nessa passagem aqui, nós vemos uma mulher, que ela teve uma atitude perante o Senhor, uma atitude de adoração. Ela deu aquilo que ela tinha, A Bíblia fala que ela derramou um perfume ali de um preço muito caro, e eu creio que era o que ela tinha. E ela entrou naquela sala, naquele momento onde Jesus estava, provavelmente com vários outros homens, que mulheres não tinham costume de ficar entre os homens naquela época. E ela não quis saber quem estava lá. Ela sabia que o mestre estava lá. Ela sabia que Jesus estava lá. E ela levou com ela o que ela tinha de melhor. Eu imagino que ela pensou, que ela sabia, ficou sabendo, ó, Jesus vai estar em tal lugar. Então ela foi para casa e falou: o que eu vou oferecer para o mestre? O que eu tenho para dar para ele? Eu quero dar o melhor. Então ela ofertou tanto o coração dela, porque tem outra passagem que fala dessa mulher também, fala que ela enxugou os pés de Jesus, vamos ler aqui agora, com os cabelos. Ela fez um ato de adoração. Ela adorou o Senhor com o que ela tinha, com tudo que ela tinha, com o perfume mais caro que ela tinha. E aí a mãe ainda olhou e falou assim: nossa, podia ter vendido isso aí e dar para os pobres, Mas ela não quis dar para os pobres, ela quis dar para o mestre. Porque, amados, nós precisamos primeiro amar o dono da obra. Amém. Se você não amar o dono da obra, se você não aprender a adorar o dono da obra, dificilmente nós vamos fazer a obra do Senhor de forma que agrada a Deus. Amém? Porque o Senhor nos criou para adorar. Amém. A nossa missão é levar a palavra de Deus, é pregar o Evangelho. Mas a nossa essência é adorar a Deus. Amém. Ontem lá na cela eu estava comentando com o Alexandre Cavalinho que Davi era um homem sábio. Davi era um adorador. E quando ele pensou em morrer, ele pensou assim: nossa, agora Deus vai dar um fim mesmo, Peguei pesado. O que ele falou? Deus, que lucro você vai ter? Que importância eu vou ter para o Senhor no sepulcro? Lá não posso te louvar, lá não posso te adorar, Aí acho que Deus falou assim: realmente, Ainda mais uns anos que esse Davi aqui. Então, irmãos, essa é a nossa postura diante do Senhor. Nós precisamos adorar o Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor. Como que você vai adorar o que você não conhece? Dificilmente a gente adora ou gosta de algo que você não conhece. Eu não gosto de escargot, como é que chama? Tucupi, essas três eu não conheço. Nunca experimentei, como é que eu vou gostar? Então nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor, saber adorar o Senhor com o que nós temos dentro de nós. E como essa mulher, eu achei assim maravilhoso que ela pegou algo de valor material, natural, e ofereceu a Jesus. Ela poderia ter chegado lá e adorado, ajoelhado, beijado os pés, chorado. Para ele ia ser a mesma coisa, ele ia estar sendo adorado, mas ela queria dar algo de valor, Ela queria dar para ele algo que custou alguma coisa para ela. Então nós precisamos saber aprender a adorar o Senhor dessa forma. Não estou dizendo que nós precisamos adorar só com bens materiais, com coisas materiais, mas com aquilo que nos custa algo. Muitas vezes a gente chega na igreja e não consegue adorar o Senhor assim, porque você está cansado. Realmente nós trabalhamos, nós temos nossa vida secular, mas nós precisamos oferecer para o Senhor algo que nos custe, que tenha algum custo para nós. Para quê? Para sacrificar? Não, porque isso é uma forma de adoração verdadeira. Quando um filho está doente, por exemplo, você precisa levar para o médico, você não tem dinheiro, você vende tudo que tem, vende? Um pai vende tudo que tem para cuidar daquele filho. Por quê? Porque ele ama. Então tudo que ele tem de valor ele dá para aquele filho. Ele ama, está com as
cuidar do filho. Você acha quem compra? Então nós precisamos fazer isso com o Senhor. Nós precisamos dar a Ele algo que nos puxe, algo que faz diferença para o Senhor. Nós precisamos surpreender o Senhor. Essa mulher nessa hora ela surpreendeu todos aqueles. Mas sempre, amados, vai ter alguém que vai falar assim: bicho, precisa disso tudo não. Aí, jogando fora o perfume. Mas ela não quis saber. Ela não se preocupou com o que os outros pensavam ou o que iam pensar. Ela queria adorar a Deus, adorar Jesus. Ela queria adorar o Mestre. Então ela não se importou. Ela poderia ter sido expulsa daquele lugar. Só tinha nome, ele era uma reunião, né? Acho que era um jantar, não sei. Mas ela não se importou, né? Ela se ofereceu como em adoração a Deus. E além de se oferecer em adoração, ela levou consigo algo de valor. Aí no mesmo capítulo, lá em Lucas 10, versículo 38, nós vamos ver uma outra atitude de adoração. Lucas 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, encontrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então aproximou-se e disse: Senhor, não se dá de que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Então aqui a gente percebe o quanto Jesus se alegrava, né, quando alguém tinha uma atitude de adoração, uma atitude de amor para com ele, né? E Marta estava errada, irmãos? Não, ela tinha chamado Jesus para lá e com certeza tinha uma multidão junto com ele, ele nunca estava só. E ela estava fadigada, procurando e fazendo comida e dando para o povo, e Maria lá, sentadinha, só ouvindo. Ela não estava errada, ela tinha razão, ela estava servindo sozinha. Mas aí Jesus falou: estás ansiosa por muitas coisas. E muitas vezes, irmãos, nós estamos ansiosos por muitas coisas. Às vezes nós adoramos o Senhor no culto de domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado nós estamos correndo atrás de muitas coisas. Nós estamos correndo atrás de coisas que sem o Senhor não faz sentido na nossa vida. Porque Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte é estar com o Senhor. Amém. E quando se está com o Senhor, existe uma adoração. Amém. Porque quando você está perto de Deus, é impossível não adorar. Quando você está num ambiente que a unção de Deus é palpável, é impossível você não adorar. É impossível, porque a presença de Deus é tremenda, é contagiante. Então nós precisamos nos desligar de muitas coisas. Nós precisamos aprender. Como o Alexandre estava falando, eu estou cansado de viver correndo, né, Alexandre? Passa anos, entra anos e anos e anos, e eu estou correndo atrás de coisas. Eu tenho planos, eu tenho projetos, e eu estou correndo atrás deles. Mas o Senhor disse que Maria escolheu a melhor parte. Ela sentou aos pés de Jesus e estava ali só ouvindo as palavras que ele estava falando. E as palavras de Jesus, as palavras de Deus, né, aqui essa Bíblia, são as palavras da vida eterna. Por mais que nós possamos conquistar coisas nessa terra, carro, casa e amigos, tantas coisas, tudo isso vai passar. Tudo vai passar. Um dia vai passar. Jesus vai voltar ou nós vamos nos encontrar com Ele e tudo vai ficar para trás. Mas a nossa adoração vai permanecer. Amém. Amém. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Jesus é algo que vai permanecer. Então às vezes você pensa assim: não, vou deixar para adorar quando eu chegar no céu. Vai ficar perdido lá.
Porque isso aqui, amados, a presença de Deus aqui nessa terra é um treinamento. É só uma gotinha do que nós vamos viver com Ele no céu. Aleluia. Então nós precisamos aprender a nos dedicar ao Senhor, a nos desligar de tantas coisas, a deixar de lado, a deixar em segundo plano a nossa vida material, a nossa vida familiar, tudo. E focar no Senhor, e olhar para o Senhor, porque é dele que vem a nossa direção. Amém. É dele que vem o nosso socorro, né? Davi fala assim que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nem não vem do meu trabalho, não vem do meu braço forte, vem do Senhor. Então quando Maria sentou ali e viu que todo mundo estava correndo para lá e para cá, e as mulheres servindo, e Marta ansiosa, ela entendeu que tudo que ela precisava era da palavra de Deus. Aleluia. Que tudo que ela precisava era de ouvir a voz de Jesus. Amém. E ter uma intimidade com Ele. Estar pertinho dela. E eu creio, mas que não foi tão fácil assim. Porque, como eu disse, eu imagino que onde Jesus estava tinha uma multidão. Ela não quis nem saber. Sentou ali aos pés de Jesus e ficou ouvindo a palavra dele. Jesus falou o quê? Maria escolheu a boa parte e essa de forma nenhuma lhe será tirada. Então, quando nós nos decidimos adorar a Deus, a buscar a Deus, nada mais pode nos tirar da presença dele. Nada pode nos desviar dos planos dele. Glória a Deus. E nós precisamos entender que os planos do Senhor são mais altos que os nossos. Os caminhos dele são mais altos. Aleluia, Pai. Os planos dele para nós, são bem maiores do que os nossos próprios planos. Então, nós precisamos aprender a conhecer o que ele tem no coração de Deus. O que ele pensa a meu respeito. E você só vai conhecer os pensamentos de Deus quando você aprender a adorar. Amém, Jesus. Quando você tiver um relacionamento com Ele. Aleluia. Amém? Porque nós só conhecemos o nosso irmão quando a gente começa a conviver. Se você passa 3 anos na igreja, o irmão sentado ali, graça e paz, ele sempre vai ser lindo e maravilhoso, não é? Mas se você começar a conviver com ele, você vai ver que ele tem defeito. Você vai ver que ele acorda de mau humor às vezes. Mas você vai aprender o quê? A amar. Você vai ter uma intimidade com Ele. Então nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Conhecer os planos de Deus. Aleluia. Para as nossas vidas. Aleluia. Agora abre em João 11. João 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Agora lá no 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Ora, Betânia distanciava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Parei só um minutinho. Mas o que aconteceu agora? Antes, Marta estava correndo, olhando para um lado para o outro, e Maria lá, adorando Jesus. Agora Lázaro tinha morrido, estava todo mundo triste, chorando a morte dele. Maria soube que Jesus estava chegando, ficou sentada. E Marta foi ao encontro dele. Como assim? Não era Maria adoradora? Porque, irmãos, nós precisamos ter um coração aberto para aprender. Amém. Naquele dia, Marta aprendeu com Jesus. Amém. Certamente ela aprendeu com Jesus. Porque algum tempo depois, ela estava no lugar de adorador. E Maria agora já estava um pouco desanimada. Tinha perdido o irmão, estava de luto. Né? Já não tinha aquele desejo. Não vou, quando ele vai vir, espera chegar. Se chegar, agora já morreu, não tem jeito.
irmãos, nós precisamos aprender a adorar o Senhor em qualquer circunstância. Amém, Senhor. Glória a Deus. Não depender de circunstâncias, porque adorar o Senhor quando tudo está bem, do jeito que nós planejamos, é fácil? Não é difícil. Mas na dificuldade, aí sim é difícil. Aí sim a nossa fé diminui. Aí sim nosso coração se distancia dele. Aí começa a vir as cobranças. Mas eu mandei avisar Jesus que Lázaro estava doente. Depois de 4 dias que ele morreu, que ele chega aqui. Talvez ela pensou isso. Marta não. Correu ao encontro de Jesus. Ela agora tinha tomado uma postura de adoradora. Glória a Deus. 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Bem, mais uma vez, Senhor, Jesus confirma a palavra dele, que a melhor parte é estar com ele. Ele é a ressurreição e a vida. Né, Marta ficou pensando, Jesus, eu sei que no último dia todo mundo vai ressuscitar e ele vai. Ele não, eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Amados, era um morto de 4 dias. Era um morto de 4 dias. Qual de nós teríamos ousadia de orar para ressuscitar morto de 4 dias? Eu já até pensei. Aí eu pensei assim, não, mas eu já pegou até certidão de óbito. Quando meu primo morreu, eu ficava assim, pensando assim, se eu orar com muita fé, Deus pode ressuscitar ele. Aí eu pensava, nem sei se foi calçamado, talvez já tirou os órgãos. Né? Então nós precisamos, por quê? Porque nós estamos ligados ao natural, nós estamos ligados às circunstâncias. Querido, se Deus quiser ressuscitar, Ele vai ressuscitar. Ele vai trocar o nome, vai trocar o documento, vai trocar tudo, mas Ele vai ressuscitar. Mas para isso precisa ter o quê? Uma atitude de adoração. Amém. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crê tu nisso? E disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá, chama-te. Então, dessa vez, Maria teve que esperar o que? O mestre chamar. Da outra vez ela grudou no presbítero, foi? Ficou lá e tal, agora não. Ela falou: seu mestre já está aqui, ele está te chamando. Aí sim, ela ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amém? Irmãos, eu achei tremendo esse versículo aqui, quando ele fala assim, que ela vendo Jesus, ela se lançou aos seus pés. Amém. Por quê? Porque ela viu alguém que ela conhecia. Ela viu alguém que ela já tinha tido intimidade. Ela se lembrou que Ele era Deus, que Ele era poderoso. Então ela se lançou aos pés dele. Estava fria, né? Estava magoada, estava triste, estava sentada lá esperando. Mas quando ela teve um reencontro com Jesus, tudo mudou. Então nós precisamos, amados, ter um reencontro com Jesus todos os dias. Lá na segunda-feira a Rosmar falou assim: eu vou ter um encontro com Deus. Eu falei assim: você vai ter mais um encontro com Deus, porque nós precisamos nos encontrar com o Senhor cada dia. O encontro que nós estamos programando, que nós vamos realizar, é uma bênção, é maravilhoso. Mas ninguém vive de um encontro. Nós vivemos de encontros, a cada dia nos encontrando com Ele. Porque se você vê seu esposo uma vez no ano, que intimidade você vai ter com Ele? Nenhuma. Nós precisamos ver o nosso noivo todos os dias, ter um encontro com Ele todos os dias, ter uma atitude de adoração para com Ele todos os dias. Nós precisamos acordar e pensar: o que eu vou fazer hoje para surpreender a Deus, para impressionar o Senhor? Ou será que nós só levantamos, vou pro trabalho, venho do trabalho, vou cansado, vou dormir? Muitas vezes nós temos feito isso. Muitos de nós temos
temos feito isso, temos vivido em prol de nós mesmos, do nosso trabalho, da nossa família, do mundo natural. Mas o Senhor tem mais para nós, amém, irmão? O Senhor tem mais do que o culto de domingo, o Senhor tem mais do que um louvor abençoado, e de que uma pregação de quarta-feira. O Senhor quer ter um encontro com nós todos os dias. O Senhor quer nos encontrar todos os dias. Eu imagino que Deus lá no céu, quando Ele nos dá a graça, né, de acordarmos um dia após dia, Ele pensa: hoje será que a Giovana vai fazer para mim? Hoje o que será que o Vadim vai aprontar para mim? Estou esperando. Ele espera, o Senhor, Ele é. Nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. E se nós temos esse sentimento, o Senhor também tem. O Senhor também sente isso. Se Ele se agrada da nossa adoração, se Ele se alegra, se Ele se entristece, com certeza Ele tem um sentimento de ansiedade. O que vai acontecer? Né? Muitas vezes nós acordamos, nós oramos e pensamos: Senhor, eu quero ver o que Deus vai fazer. Da mesma forma, Deus nos olha e pensa: o que eles vão fazer? Quando nós chegamos aqui no culto de domingo, eu penso que o Senhor nos olha como ministério e pensa assim: o que o caminho da vida vai fazer hoje? Como que eles vão nos surpreender? O Senhor está ansioso, amados, para receber a nossa adoração. Amém. O Senhor está ansioso para que nós possamos abrir nosso coração e nos deixar conhecer o Senhor e deixar que Ele nos